Olá! Um dos temas mais controvertidos do direito financeiro é tão controvertido que ele envolve também direito tributário, direito administrativo, envolve direito do consumidor e está aqui na nossa disciplina também direito financeiro. É o caso dos preços públicos. Ninguém se entende em relação ao preço público. Ninguém se entende. A doutrina, você encontra doutrinadores com várias posições, você encontra jurisprudência em vários sentidos e realmente é uma construção que acontece em vários países do mundo, mas que aqui no Brasil ganha uma implicância muito grande, uma importância muito grande, até porque nós sofremos ao longo da nossa história recente uma mudança muito grande em relação à prestação dos serviços públicos. Há alguns anos atrás, algumas décadas até atrás, os serviços públicos eram prestados quase que integralmente pelo Estado. O Estado brasileiro é extremamente intervencionista na economia e ele assumia uma série de serviços. Só que com isso havia uma deficiência muito grande na prestação desses serviços. Não sei se vocês vão se lembrar, se não, perguntem aos seus pais qual era o tamanho da fila que a gente tinha que emprestar para comprar um telefone, na verdade, para comprar a cessão de uso de uma linha telefônica. Imagina, hoje eu posso ter vários celulares, tenho telefone fixo, tenho internet e não tenho preocupação nenhuma, fica todo mundo oferecendo para você esses serviços, porque eles foram privatizados. Então, hoje no Brasil, a questão do serviço público ganhou uma dimensão extremamente grande no volume desses serviços públicos que são prestados por particulares, por empresas, por pessoas jurídicas de direito privado. E aí a gente passa a ter essa grande questão aí envolvendo os serviços públicos, né? Bom, vamos tentar aqui traçar um limite, traçar alguns conceitos, alguma coisa em relação à natureza jurídica desse preço, principalmente quando ainda é o Estado que presta esse serviço público. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando fala de preço público é realmente sobre o que é um serviço público, né? Por que que existe o serviço privado, e eu tenho as características do serviço privado, mas também eu tenho alguns serviços que são públicos, que são tratados de forma diferente, que têm uma natureza diferente, né? E é claro que na prestação de um serviço privado, quem presta esse serviço cobra o preço que quiser, não é verdade? Então, se você vai ao cabeleireiro, o cabeleireiro presta aquele serviço e ele cobra aquele valor, às vezes astronômico, pelo serviço dele, porque ele dá o valor, ele que valoriza e precifica a prestação daquele serviço. Agora, se eu tiver um serviço público, eu já tenho que ter algumas regras, mesmo quando é um particular que vai prestar esse serviço que tem essa natureza. Portanto, a gente tem aqui que o serviço público é uma atividade própria do Estado. É o Estado que deveria realmente estar prestando esse serviço. Só que, como eu falei, quando o Estado prestava quase todos os serviços públicos, a qualidade é muito complicada, porque o Estado não tem essa capacidade toda, né? Então, ele tem que fazer essas delegações, essas concessões para pessoas de direito privado. É um dever imposto pela Constituição e pela lei, por isso que é um dever do Estado. Ele é essencial, ele é compulsório, eu preciso desse serviço. Então, e ele é prestado pelo próprio Estado ou então ele vai ser prestado por uma entidade descentralizada da administração. Então, da administração indireta. Eu tenho uma autarquia, eu tenho uma fundação e aí continua sendo prestado pelo Estado, mas através de uma entidade indireta, de uma entidade descentralizada. Ou então ele pode ser prestado por uma pessoa jurídica de direito privado mediante concessão. Então, a primeira diferença, a primeira separação que se faz, e é a mais simples, é se o Estado, seja diretamente ou seja por uma unidade descentralizada,
presta esse serviço público que é essencial, que é compulsório, que eu não tenho outro jeito, eu vou ter que buscar no Estado a cobrança do que está sendo feito ali. O que eu vou pagar é um tributo pela compulsoriedade, por essa por essa preferência e por essa forma única do Estado prestando o serviço, né? Então, é privativo do Estado prestar esse serviço. Um exemplo disso, um exemplo desse tipo de cobrança são os serviços judiciários. Eu só posso resolver as minhas controvérsias, eu só posso resolver as minhas ações na justiça. Não existe outra forma. É compulsório que eu vá à justiça toda vez que eu quiser resolver esse problema. E é o Estado que deverá, que tem o direito, que tem o dever, é o único que pode resolver as controvérsias entre os particulares. Então, eu vou pagar uma taxa judicial. As custas judiciais são taxas. Aí ficou muito fácil, é simples, é tranquilo. Bom, mas aí eu tenho um serviço que está sendo prestado e existe uma cobrança por uma autarquia, por uma fundação. É taxa também, porque só essa autarquia tem essa atribuição. Só ela recebeu por lei esse poder, essa atribuição. Então eu vou pagar a taxa. E taxa é tributo. Ah, então tá bom, depois daqui a pouquinho a gente resolve. É tributo, tá ótimo. Agora, se o serviço foi delegado, se o serviço foi concedido para uma outra pessoa e essa pessoa é de direito privado, uma pessoa jurídica de direito privado não cobra tributo, não tem esse poder. Então aí eu vou ter um preço. Só que essa pessoa que recebeu um serviço público para administrar e para cobrar pela prestação desse serviço público, não vai poder estabelecer o preço que quiser. Por isso nós estamos falando de preço público. Ele é um preço cobrado por um particular, mas controlado, fixado pelo ente público. E aí nós temos uma infinidade de serviços nesse sentido. O serviço de fornecimento de energia elétrica, o serviço de telefonia, de telecomunicações em geral, o serviço de conservação, construção e conservação de estradas, o pedágio. Então, se eu vou passar na estrada, Ecovias, Dutra, uma série de empresas que prestam esse serviço público de conservação das estradas e eu vou pagar pedágio, esse pedágio é preço público. Nossa, aqui ficou fácil, aqui ficou tranquilo, é o Estado que presta, eu vou ter que pagar taxa. É um serviço que um particular presta, ótimo, eu vou pagar preço público, não tem problema nenhum. O problema vai ser quando o Estado continua prestando esse serviço público, mas ele coloca aí essa natureza de preço público e não de taxa. Ele presta o serviço e quer cobrar preço, né? Aí fica um pouco mais complicado. Mas vamos ver o conceito de preço público? Fixado e controlado pelo ente público concedente, não obedece a princípios, não obedece a regras tributárias, porque é o particular que cobra. E mesmo quando o Estado está cobrando, ele quer que tenha esse tratamento, ele passa a adotar esse tratamento. Olha, esse serviço que eu estou prestando, embora seja eu próprio ou então uma unidade descentralizada do Estado, eu vou dar o tratamento de preço, de tarifa, e não vou dar o tratamento que deveria ser aí de tributo, de taxa. Isso acontece, por exemplo, no fornecimento de água. A Sabesp e outras, eles chamam de empresas públicas, de outras unidades descentralizadas do Estado, tem a cobrança de preço e não quer saber. E não cumpre nenhum requisito tributário, nenhuma norma tributária, nenhum princípio tributário na hora de estabelecer e na hora de cobrar e na hora de exigir esse preço. Então, fornecimento de água, transporte público. Quanto do transporte público ainda está nas mãos, ainda é fornecido por entes públicos? Os estados, metrô, que é controlado pelo Estado, nós temos em municípios o transporte é fornecido pelo município
e mesmo assim a cobrança é tratada como preço público. E essa cobrança, então, muitas vezes nós chamamos de tarifa. Tarifa ou preço público, né? Não importa só a forma de cobrança que muda. Então, o que a gente vai ter aqui é o controle ou a prestação pelo ente do Estado, sem obedecimento das normas tributárias, que são normas rígidas, cobrado muitas vezes por uma pessoa de direito privado, outras vezes pelo próprio ente público ou descentralizado. E aí a jurisprudência tem se firmado no sentido de que na concessão existem dois contratos. O contrato que o ente público tem na concessão do serviço público, o contrato que o Estado tem com a Ecovias, que o Estado tem com a Vivo, que tem com a TIM, né? Aí no caso a União tem com a Vivo, tem com a TIM. A concessão do serviço público é um contrato, por isso que eu falei que envolve direito administrativo, mas tem depois o contrato que eu, consumidora desse serviço, tenho com a entidade que fornece. Desde o momento que eu pego o metrô e contratei ali um serviço de transporte, ou então se eu pego o ônibus e contratei com a empresa um serviço de transporte, até se eu vou até a Eletropaulo, né, a fornecedora de energia elétrica e contrato, ou então se eu contrato o fornecimento de água, vocês estão vendo que eu, consumidora, vou até aquela pessoa, que pode ser pública, privada ou mais ou menos, né, que é o caso das entidades descentralizadas, eu vou lá e solicito a prestação de serviço, eu contrato aquilo, eu assino um contrato de livre e espontânea vontade. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu tenho um contrato de consumidor e aí entra o direito do consumidor. O que a jurisprudência tem dito é que no contrato de concessão existem regras do direito administrativo. Agora, no contrato que o consumidor assina, as regras são de direito privado, do Código do Consumidor e do Código Civil. Então, meu filho, você se vira, né? Você, consumidor, não tem as garantias que teria se fosse um contrato público e não tem a garantia do obedecimento dos princípios tributários. Então, o princípio da legalidade. Um preço público pode ser aumentado sem lei. Tudo bem que ele é controlado pelo ente público, mas o ente público vai dar autorização para o aumento desse preço por decreto, por uma portaria. E não há exigência de tramitar uma lei no Congresso Nacional, de tramitar uma lei na Assembleia Legislativa. Por outro lado, esse preço público também não respeita o princípio da anterioridade. Pode ser aumentado a qualquer momento e na hora que o aumento é concedido, naquele dia, seja o dia que for, não precisa esperar o exercício seguinte. Nós, os tais consumidores desse serviço, que é um serviço público, mas nós seremos tratados apenas como consumidores e não como contribuintes, né? Só como consumidores, e passamos a pagar o novo preço imediatamente. Então, essa mudança que o Brasil foi sofrendo em matéria de tratamento dos serviços públicos se fez em razão, muitas vezes, de o Estado querer poder realmente fixar o preço e aumentar o preço a qualquer momento, e nós estamos sujeitos aí a regras privadas. Muito bem, a nossa questão aqui é muito simples, mas muito interessante. A taxa de controle e fiscalização ambiental cobrada pelo IBAMA corresponde à receita não tributária, classificada como preço público, que deve ser recolhida compulsoriamente por empresas com atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. A própria questão está dizendo a taxa de controle e fiscalização ambiental é uma taxa, é um tributo. O IBAMA é uma autarquia federal e, por criação, tem que ser uma criação por lei, respeitando o princípio da anterioridade. Essa receita pública aí não é preço público, é uma receita tributária e deve ser tratada assim. Essa alternativa aí, essa afirmação está errada, né? Taxa é tributo, essa é uma taxa de fiscalização e controle, é uma taxa de polícia e deve respeitar as normas tributárias, né?
Essa receita é tributária, porque preço público é receita originária, é receita que a gente vai encaixar como receita corrente, uma receita originária, uma receita de economia privada e será uma receita corrente de serviços e não uma receita tributária, se for preço público de verdade. Não é o caso aqui. É uma taxa, é um tributo e será colocado no orçamento como uma receita tributária. Então, vamos encerrar aqui o nosso tema preço público e até a próxima. Muito bom.